Olá, essa mensagem é para todos os pastores, líderes de igreja e pessoas de fé. Você tem perguntas sobre a Bíblia? Esse é o seu convite para estudar a Bíblia junto conosco. Cobrimos uma variedade de tópicos para equipar os crentes para entenderem completamente a palavra de Deus de forma clara e simples. Então, o que você está esperando? Entre em contato conosco hoje. Para os pastores, seminaristas e santos que participaram do seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas do segredo do céu, é um prazer conhecê-los. Eu sou Kim Min-jun, o moderador de hoje. Da última vez, aprendemos sobre as parábolas da semente, campo, árvore e ave, com o instrutor Lee Jae-in da tribo de André. A razão pela qual a igreja Shincheonji pode testemunhar sobre o significado das parábolas e sua verdadeira realidade é porque as parábolas estão abertas como o tempo prometido chegou, e o pastor prometido que viu e ouviu todos os segredos do reino dos céus, ao lado de Jesus, está aqui. Hoje, espero que você confira o significado e a realidade das parábolas, que é a chave do segredo do céu, e obtenha uma compreensão valiosa. Primeiro, vamos orar com o mesmo coração. Deus Pai, que é verdadeiro e santíssimo, damos-lhe graças e glória por nos permitir realizar o seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas, o segredo do céu em todo o mundo. Embora a era atual possa parecer enxurrada de palavras, mas na verdade é um tempo de fome espiritual. Há muitas almas que anseiam pela sua palavra. Obrigado por enviar o servo fiel e sensato, o mensageiro de Jesus, em tal momento e nos permitir o alimento no tempo devido. Neste momento, muitas pessoas vieram aqui porque anseiam e querem conhecer o reino de Deus. Por favor, lembre-se deles e conceda-lhes olhos para ver, ouvidos para ouvir e a mente para entender. Quando o alimento precioso do céu descer no tempo devido, por favor, deixe que todos percebam e retribuam gratidão e glória a Ti, Pai. Que este tempo seja cheio de graça e inspiração. Eu deixo todas as ordens deste evento, do começo ao fim, na Sua mão. Eu oro em nome de Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados. Amém. Testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Hoje é a sexta sessão, e as parábolas do alimento e fermento serão testemunhadas. Vamos dar as boas-vindas ao instrutor da tribo de Tadeu, Kim Bon-jin, que dará as palavras hoje. Olá a todos os pastores, seminaristas e santos ao redor do mundo que acreditam e têm esperança no reino dos céus. Eu sou Kim Bom-jin, o instrutor do centro, que aprendeu do líder da tribo de Tadeu, entre as 12 tribos. Nosso líder da tribo aprendeu do presidente de Shincheonji, Yuani. Eu agradeço a sua participação no seminário online de Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Acredito que esse seminário será um momento valioso para você perceber o verdadeiro significado e realidade da parábola do segredo do céu. Gostaria de reiterar, mais uma vez, um ponto importante. As palavras do segredo dos céus não devem ser entendidas literalmente, mas devemos entender o verdadeiro significado escondido nas parábolas. O título da palestra de hoje é Lição 5, As Parábolas do Alimento e Fermento.
Existem dois tipos principais de alimentos e fermentos na Bíblia. Primeiro, há o alimento físico e o fermento físico. Esse alimento é o que comemos todos os dias para sustentar a vida. Além disso, na história da Bíblia, podemos pensar no maná que foi dado do céu aos israelitas que deixaram o Egito durante o tempo de Moisés. Além disso, o fermento tem a característica de fermentar e mudar algo. Qual é o significado das parábolas do alimento e do fermento que foram comparados às características de seus aspectos físicos? Muitos pastores já devem saber disso. No entanto, eu agradeceria se você ouvisse atentamente quando eu testemunhar mais uma vez. Eu lhe darei a resposta das parábolas primeiro. Primeiro, o que é a parábola do alimento? É a palavra. E o que é a parábola do fermento que muda algo? É o ensinamento. Agora, vamos descobrir, através da Bíblia, por que a resposta dessas parábolas saiu dessa forma. Então, vamos ler juntos as palavras da parábola de hoje, Mateus 24, versículos 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Nas palavras da parábola de Mateus 24, versículos 3 a 7, que lemos, diz que haverá guerras e fomes como um dos sinais da segunda vinda. Diz que nesse tempo de fome, se houver um servo fiel e sensato que encarrega o servo da sua casa para dar-lhes alimento no tempo devido, esse servo será abençoado quando o Senhor vier. O Senhor aqui se refere a Jesus. E o tempo em que o Senhor vem refere-se aos tempos da segunda vinda. Além disso, o servo do Senhor refere-se ao verdadeiro pastor, a casa do Senhor é a igreja de Deus, e servo da casa se referem a santos. Mas por que diz que o servo será abençoado quando o Senhor vier? Não é uma bênção dar-lhes alimento no tempo devido, na hora da fome? Amados santos, então, o que significam esse alimento e a fome? Será que está falando sobre a fome física e alimento físico? Se for isso, não deveriam nossos pastores procurar as comidas para alimentar os seus santos e não apenas pregar a palavra na igreja? Espero que através desse tempo você possa entender claramente que tipo de alimento é este. E precisamos saber isso mais claramente, porque isto é uma questão de vida ou morte. Assim como comer o alimento físico é muito importante. Primeiro, assim como nosso corpo precisa comer o alimento físico para viver, nosso espírito precisa ouvir a palavra da vida, o alimento do espírito para viver. Assim como o alimento é essencial para sustentar a vida, a palavra que é necessário para o sustento da nossa alma é comparado ao alimento. E assim como há alimentos físicos que são benéficos para a nossa saúde e vida, e há alimentos que são prejudiciais à nossa saúde e vida, é o mesmo para o alimento espiritual. Isto é, existe o alimento de Deus, que faz nosso espírito viver, e existe o alimento de Satanás, que faz nosso espírito morrer. Por que existem dois tipos de alimentos espirituais? Porque, como você ouviu antes, existem duas entidades no mundo espiritual,
Deus e Satanás. Por isso, creio que você entenderá bem que o alimento espiritual também é dividido em dois tipos. Então, o que é esse alimento espiritual que Deus nos dá? Se você olhar para Jeremias 15, versículo 16, diz: As tuas palavras eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Ele diz que come a palavra de Deus. Assim, podemos ver que a Bíblia compara a palavra ao alimento, não é? Comida física, comemos com a nossa boca, mas o alimento espiritual, a palavra, comemos com nossos ouvidos. Então, por que a palavra de Deus é comparada à comida dessa maneira? Para descobrir, vamos ler Isaías 55, versículos 1 a 3 juntos. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Deus disse assim: Venham, vocês que estão com sede, venham às águas. Comprem o verdadeiro alimento que Deus dá, vinho e leite, sem custo. Mas este alimento, vinho e leite, não é alimento físico. No versículo 3 está registrado: Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Não é a palavra de Deus que inclinamos e comemos com os nossos ouvidos para que nosso espírito possa viver? Isto é, a palavra de Deus é comparada à água, ao vinho e ao leite. O que ele disse que aconteceria se inclinarmos os nossos ouvidos? Não disse que a alma viveria? Assim como o alimento físico dá vida ao corpo físico, a palavra de Deus que comemos com nossos ouvidos dá vida ao nosso espírito. É por isso que a palavra de Deus é comparada ao alimento. Então, qual foi o alimento de Deus que fez as almas das pessoas viverem na época da primeira vinda de Jesus? Vamos dar uma olhada no alimento da vida na primeira vinda. Vamos ler juntos as palavras de João 6, versículos 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Se alguém comer desse pão da vida, que é o próprio Jesus, viverá para sempre. E do versículo 53 em diante, é dito que se não comerem a carne e beberem o sangue de Jesus, não terão a vida eterna. Mas como podemos comer a carne e sangue de Jesus? Foi realmente para beber o sangue de Jesus e comer sua carne? Eu acho que não. Jesus disse que só há vida quando ouvimos e comemos as palavras de Jesus, não a carne e sangue físico. Em João 6, versículo 63, disse: O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite.
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Além disso, no versículo 68, Pedro, o discípulo de Jesus, confessou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus está nos ensinando a importância do alimento espiritual desta maneira. É por isso que João 6, versículo 27 disse: Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Se comermos esse alimento, viveremos eternamente, não é? Alimento para a vida eterna? Há algo que vem à sua mente? Sim. Não foi dito em Gênesis 3, versículo 22, que se comer da árvore da vida, viverá para sempre? Através desse alimento, Deus dá a esperança da vida eterna que nenhum ser humano poderia realizar. Espero que todos nós percebamos, mais uma vez, quão precioso é para nós o alimento de Deus, a palavra da vida, falada em parábolas. Então, qual é o alimento da vida que devemos comer hoje? Primeiro, vamos examinar o pão de cada dia que Jesus nos ensinou a orar na oração do Senhor. Em Mateus 6, versículo 11, Jesus nos disse para orar: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Santos, o que você estava pensando quando recitava o Pai Nosso? Não pensou que era sobre comida física? Eu pensava assim, quando eu não sabia. No entanto, em Mateus 6, versículos 31 a 32, disse que os que se preocupam com o que vai comer, o que vai beber, são como os pagãos que correm atrás dessas coisas. Portanto, ele disse para não buscar esse tipo de alimento físico. Então, qual é o pão de cada dia que a oração do Senhor disse para pedir? É o alimento físico? Não. Ele disse para buscar o alimento do Espírito. Em particular, ele nos disse para orar para que possamos comer essa comida neste tempo designado, chamado hoje, ou seja, nos últimos dias. A razão é porque no fim dos tempos, esta fome ocorrerá, como na parábola em Mateus 24. Então, o que é essa fome que ocorre no fim dos tempos? Para descobrir isso, vamos ler juntos as palavras de Amós 8, versículo 11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Amós, capítulo 8, versículo 11, profetizou que estão chegando os dias em que enviará fome à terra. No entanto, isso não era fome da comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras de Deus, uma fome espiritual. Assim como a parábola do alimento era o alimento espiritual, a fome no último dia também é uma fome espiritual. Mas se você pensar sobre isso, não é estranho. A palavra de Deus, que é o alimento do Espírito, vem se espalhando mais amplamente pelo mundo ao longo dos anos. Se você for a uma livraria cristã hoje, está cheia de alimento espiritual. Então, por que ele disse que a fome está chegando? A razão pode ser vista nas palavras de Isaías 29, versículos 11 a 13. Ele disse que esta visão ou profecia não passa de palavras seladas num livro que nem os que saibam ler, os que não saibam ler, podiam entender. E que eles se aproximavam e honravam com os lábios, mas seus corações estavam longe de Deus. Como resultado, eles prestavam adoração não com os mandamentos de Deus, mas com as regras ensinadas por homens. Além disso, nas palavras de Apocalipse 5, versículos 1 a 3,
o livro profético representativo do Novo Testamento, há um livro na mão de Deus, está selado com 7 selos. O problema é que ninguém no céu ou na terra podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então, o que é esse livro selado? São as palavras do Apocalipse que foram pregadas por 2000 anos, seladas com 7 selos e em parábolas. Então, como temos vivido uma vida de fé até agora? Não era como uma noite escura, porque não sabíamos a vontade de Deus? Assim, muitas teorias e comentários criados pelos pensamentos dos homens têm abundado. Em meio a isso, não temos realizado uma fé cega? Então, não podemos dizer que hoje é um tempo de fome? O que devemos fazer nesse momento de fome espiritual? Não deveríamos procurar e buscar esse alimento no tempo devido? Novamente, vamos rever o ponto principal da parábola de hoje. Primeiro, que tipo de palavra é o alimento no tempo devido em Mateus capítulo 24 que um crente deve comer na segunda vinda? Segundo, devemos saber quem é esse servo fiel e sábio, o verdadeiro pastor que dará esse alimento. No tempo da fome espiritual, como dito em Mateus 24, versículo 7, o alimento no tempo devido será dado e devemos absolutamente comê-los. Como examinamos na Bíblia, a Bíblia pode ser dividida por conteúdo, em história, instrução e profecia. Entre eles, o conteúdo da palavra que tem tempo para se cumprir é a profecia. O alimento dado no tempo devido é a palavra que testifica a profecia e a realidade que se cumpre de acordo com a profecia quando se cumpre. Quando a profecia é cumprida, não deveríamos ouvir e conhecer o cumprimento? Vamos chamar isso de palavra da revelação. Revelação significa abrir e mostrar. Isto é, a profecia que estava selada por parábolas, agora se cumpre e a realidade é revelada. Então, não é mais um segredo e a palavra da revelação é testemunhada. Portanto, devemos saber que esta palavra é o verdadeiro alimento que nos salva quando comemos hoje. Eu também acredito que esse alimento é o pão de cada dia que precisamos buscar hoje, como mencionado no Pai Nosso. A seguir, vamos descobrir quem é o servo fiel e sábio que dá a comida no tempo devido. Para descobrir isso, vamos ler Apocalipse 2, versículo 17 junto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Jesus prometeu dar o maná escondido ao vencedor no tempo do cumprimento do Apocalipse. O maná escondido é o alimento, isto é, a palavra. Significa que estava selado até agora. Isso está se referindo às palavras do segredo do céu, escondidas em parábolas. Hoje, quando a profecia do Apocalipse é cumprida, a realidade é revelada e a palavra selada é aberta. Como estava escondido em parábolas, mas agora aberto, podemos chamá-la de palavra da revelação. E este é o alimento dado no tempo devido de Mateus capítulo 24. Mas a quem Jesus prometeu dar esse alimento? Ele disse que daria ao vencedor. Então, quem é esse vencedor? Com quem ele lutou e venceu?
Você ouvirá em detalhes mais tarde, mas isso se refere ao vencedor que lutou e venceu o grupo de Satanás. E o vencedor recebe o maná escondido e o come. Mas não é este maná o alimento que desce do céu? Olhando para Apocalipse capítulo 10, há um livro aberto que vem do céu. E aparece o novo João que recebe e come esse livro. Portanto, esse novo João não seria ele o vencedor que recebeu e comeu o maná escondido? Além disso, em Apocalipse 22, versículo 16, o novo João que recebeu e comeu este livro aberto é referido como mensageiro de Jesus enviado às igrejas, pastores e crentes de todo o mundo. Vocês acham que esse servo fiel e sábio que dá comida no tempo devido, o vencedor, o novo João que recebeu e comeu o maná escondido, o mensageiro de Jesus, apareceu? Se apareceu, não deveríamos procurar e encontrar esse pastor? Desejo sinceramente que todos que estão ouvindo essas palavras certamente encontrem o servo fiel e sábio, comam esse alimento do tempo devido e alcancem a esperança. Até agora, observamos o alimento de Deus. Em seguida, vamos examinar o alimento de Satanás. É porque também existe a comida de Satanás que nunca devemos comer. Primeiro, em Provérbios 4, versículo 17, e Malaquias, capítulo 1, versículo 7, há pão da maldade e comida impura. É pão, mas diz que é um pão da maldade. A maldade significa que não é justo. Mas será que existe um pão justo ou um pão injusto fisicamente? Claro que deve ser o pão espiritual. É o alimento espiritual. Entre os alimentos espirituais, está falando sobre o alimento de Satanás. Então, o que é o alimento de Satanás? Já que o alimento de Deus era a palavra de Deus, a verdade, o alimento de Satanás deve ser o oposto. É a palavra de Satanás, falso ensino que não é verdade. No tempo do cumprimento de Apocalipse, está dito em Apocalipse 17 e 18 que todas as nações cairão por causa do vinho da prostituição. Existe algum vinho chamado vinho da prostituição? Esse também é um alimento espiritual. Como diz, vinho da prostituição é a comida de Satanás, o falso ensino. Se chama o vinho da prostituição porque as coisas mundanas, como o comentário, as doutrinas, foram misturadas com a palavra de Jesus. Se falarmos disso à luz do tempo de Gênesis, diremos que o fruto do bem e do mal, uma mistura do bem e do mal. Por isso, devemos nos tornar aqueles que podem discernir bem o alimento espiritual baseado na Bíblia. Devemos discernir claramente o que é o alimento de Deus e o que é o alimento de Satanás. Então, como você pode discerni-los? Vamos ler juntos as palavras de Jó 34, versículos 3 a 4. Pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Nas palavras que você acabou de ler, diz que assim como a língua prova o alimento, o ouvido prova as palavras. Devemos primeiro entender bem as palavras da Bíblia e depois ouvir atentamente as palavras que são testemunhadas com base nessa Bíblia e discerni-las. Espero que todos vocês possam discernir bem qual é o verdadeiro alimento que devemos comer nesse tempo e comer o alimento da vida no tempo devido e alcançar a salvação. Em seguida, vamos observar a parábola do fermento. Primeiro, vamos ler Mateus capítulo 13, versículos 33, juntos.
Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Em Mateus, capítulo 13, versículo 33, diz que o céu é como o fermento que uma mulher colocou em 3 medidas de farinha até que tudo foi levedado. Primeiro, as características físicas desse fermento são que ele cresce e muda as coisas. Quando você compara o reino dos céus ao fermento, isso significa que nós devemos ser mudados para entrar no reino dos céus. Então, o primeiro, precisamos saber o que é esta parábola do fermento e também nos esforçar para ser mudados. No texto, diz que uma mulher tomou e introduz o fermento em 3 medidas de farinha até que tudo foi levedado. O que significa isto? Em Gálatas 4, versículo 19, um pastor como Paulo é comparado a uma mulher. Assim, a mulher na parábola significa um pastor. Além disso, esse recipiente se refere ao coração de uma pessoa. Isto é o que você vai ouvir na próxima vez. Então, isso não significa que uma mulher figurativa, um pastor, colocou fermento no coração das pessoas e as fez crescer? Vamos então descobrir o significado da parábola do fermento, que é a coisa mais importante dessa passagem. Vamos ler juntos as palavras de Mateus 16, versículos 6 a 12. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Jesus disse aos seus discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, que eram falsos pastores naquela época. Os discípulos, nesse momento, pensaram no fermento do pão físico. No entanto, Jesus não estava falando sobre isso. Ele estava falando sobre coisas espirituais. Ele estava falando para tomar cuidado com os ensinamentos dos falsos pastores. Como era o ensinamento deles, para que Jesus lhes dissesse tomarem cuidado? Em Lucas 12, versículo 1, disse que o fermento dos fariseus era a hipocrisia. Hipocrisia significa enfeitar o exterior, o que significa que seu ensino só se importava na aparência externa. Jesus disse dessa maneira porque eles ensinavam apenas os ensinamentos dos homens, sem conhecer os mandamentos de Deus, como dito em Isaías 29, versículo 13. Estavam mergulhados nas tradições dos homens. Assim, se eu aceitar esses ensinamentos, eu também me tornarei um crente superficial que segue os ensinamentos dos homens. É por isso que Jesus disse aos discípulos terem cuidado com o fermento deles. Vamos organizar. O fermento espiritual significa ensinamentos que mudam os corações das pessoas. Então, quantos tipos de fermentos espirituais existem? Assim como existem 2 tipos de alimentos espirituais, também existem 2 tipos de fermentos espirituais. São o fermento de Deus e o fermento de Satanás. O fermento de Deus transforma nossos corações à semelhança de Deus.
E o fermento de Satanás deteriora nossos corações à semelhança de Satanás. A partir de agora, vamos verificar esses dois tipos de fermentos através da Bíblia. Primeiro, olhando para Marcos 1, versículos 21 a 22, quando Jesus ensinava a palavra em Cafarnaum, na Galileia, todos ficaram maravilhados com o ensino de Jesus. Está escrito que era porque seu ensino não era como o dos mestres da lei. Em Marcos 1, versículo 27, dizia que o ensino de Jesus era como um novo ensino e com autoridade. Ou seja, ao fermento de Satanás que falsos pastores, como os mestres da lei e fariseus dão, e há um novo ensino que Jesus dá, que é o novo fermento, o fermento do céu. O fermento de Satanás é chamado de fermento da maldade e da perversidade em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. E também é chamado de fermento velho. São ensinados por meio de ensinamento de homens, impregnados de tradições e hereditariedade. A seguir, em Efésios 4, versículos 21 a 24, ele explica bem como e através do que devemos ser transformados. Diz para despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a sermos renovados no modo de pensar e a revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, que existe também o fermento da verdade, o fermento de Deus, que nos transforma em uma nova pessoa. Mas existem ensinamentos que você nunca deve ouvir. Vamos ler Provérbios 19, versículo 27, juntos. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Se o sábio disse, meu filho, cessa de ouvir a instrução que nos desvia do conhecimento, isso significa que existem ensinamentos de Deus que devemos ouvir, mas que também existem ensinamentos que nos afastam da palavra de Deus. Ou seja, não está nos dizendo para termos cuidado com o fermento de Satanás? E no tempo da segunda vinda, há o fermento de Satanás, o fermento do falso ensino mencionados em Apocalipse capítulo 2, versículos 14 a 15. Portanto, se você é um crente que vive no tempo da segunda vinda hoje, você deve conhecer o que é este fermento e também deve discerni-lo bem. Se organizarmos mais uma vez, o fermento de Deus é o ensinamento de Deus. Se aceitarmos, nossos corações serão transformados à semelhança e imagem de Deus. O fermento de Satanás é o ensinamento de Satanás. E se você aceitar, seu coração será transformado à imagem e semelhança de Satanás. Os ensinamentos que mudam nossos corações são chamados de fermento, e a forma da pessoa em que nós transformamos depende do que ensinamentos recebemos. Portanto, certifique-se de receber o fermento de Deus. Então, quem foi o verdadeiro pastor que mudou o coração das pessoas com o fermento de Deus na primeira vinda? E não só isso. Quem é o verdadeiro pastor que pode mudar nossos corações na segunda vinda? A seguir, vamos organizar esse fermento do reino dos céus e verdadeiro pastor no tempo da primeira e segunda vinda. Primeiro, o verdadeiro pastor que mudou o coração das pessoas com o fermento de Deus na primeira vinda foi Jesus. E esse ensinamento de Jesus era o fermento do reino dos céus. Esse foi o testemunho da realidade do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Pelas palavras do testemunho, os discípulos de Jesus puderam renascer como filhos do reino dos céus. Continuando, é o tempo da segunda vinda do Senhor. Primeiro, Lucas 17, versículos 26 a 30,
diz que o tempo da segunda vinda do Senhor será como os dias de Noé e dos dias de Ló. Assim como naqueles dias da história da Bíblia, mesmo na segunda vinda de hoje, haverá poucas pessoas que creem para serem salvos. Não deveríamos ouvir os ensinamentos que são o fermento do reino dos céus para receber a salvação hoje? O verdadeiro pastor, o mensageiro de Jesus enviado às igrejas, que testifica desses ensinamentos na segunda vinda, é o servo fiel e sábio de quem Jesus falou na parábola de hoje. Nós devemos ouvir os ensinamentos que são testemunhados por meio desse pastor. Estas são as palavras da revelação que testificam as profecias e cumprimento do Novo Testamento. Essas palavras se tornam o fermento do céu que nos permite renascer como filho do céu hoje. Que tipo de coração devemos ter quando ouvimos esses ensinamentos do reino dos céus? Sim, devemos ter um coração que deseja mudar e renascer. Se há algo que eu sabia e fazia errado na minha vida de fé, devo ter coragem de jogar fora o que estava errado, aceitar a verdade e ser mudado. Espero sinceramente que vocês se tornem os protagonistas que alcancem o reino dos céus com esta coragem e fé. Agora, vamos resumir a lição de hoje. Primeiro, o alimento de Deus é a palavra da verdade que faz nosso espírito viver. E o alimento de Satanás é o falso ensino, mentira, que mata nosso espírito. Portanto, devemos distinguir esses dois com base na Bíblia. Há o alimento no tempo devido que devemos comer na segunda vinda. É a palavra da revelação que testifica as profecias e as realidades de Mateus capítulo 24 e Apocalipse que se cumpriram de acordo com essas profecias. Hoje é o tempo em que as profecias se cumprem. Agora, creio que devemos ouvir as palavras da revelação abertas nesse tempo, não seladas por parábolas. Além disso, há um servo fiel e sábio que está dando esse alimento precioso. Ele é o pastor prometido, o vencedor, novo João, que está testemunhando a palavra da revelação. Acredito que você deve encontrar esse pastor com certeza. Em seguida, é o fermento de Deus. Este é o ensinamento ou verdade de Deus que nos transforma à semelhança de Deus e nos faz renascer. E o fermento de Satanás é o falso ensino que nos deteriora à imagem do diabo. Isso também precisamos estar cientes e ser capazes de discerni-los. Acredito que se você assistir aos seguintes seminários e ouvir com atenção, será capaz de distinguir entre os de Deus e os de Satanás. Pastores, seminaristas e crentes que estão ouvindo essa palavra agora, o propósito e a esperança da nossa fé é o céu e a vida eterna. Então, hoje, devemos encontrar o servo fiel e sábio que Jesus prometeu no Novo Testamento, o verdadeiro pastor, e tomar a palavra da revelação dada no tempo devido como verdadeiro alimento e sermos transformados pelo fermento de Deus em uma nova pessoa, para que possamos alcançar o reino dos céus. A próxima lição será bem ensinada por outro instrutor. Ele lhe dará uma palestra mais interessante e clara do que eu. Aguarde a próxima lição. Eu espero que você ouça bem. Agora, finalmente, no sentido de que somos um em Deus e em Jesus, gostaria de gritar "We are one" juntos. Quando eu disser "We are one", por favor, levante o dedo assim e grite junto comigo. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Obrigado.
Este é o fim do testemunho. Vamos orar a Deus. Obrigado, Deus Pai, a quem somos gratos. Agradecemos ao Senhor por nos permitir viver nesse tempo precioso de hoje e poder ouvir a palavra da revelação, dado no tempo devido pelo servo fiel e sábio prometido na Bíblia. Satanás, o diabo, tentará nos enganar com falsos ensinos para interferir a obra do Senhor. Assim, por favor, ajude-nos a entender bem a sua palavra e discernir para que todos possamos nos pertencer ao Senhor. Por favor, ajude-nos. Também desejamos ser transformados através dessa preciosa palavra de fermento, dada através do verdadeiro pastor hoje. Ajude-nos a renascer a sua perfeita imagem e semelhança. Por favor, esteja conosco durante os demais seminários online e ajude muitas pessoas a participar e receber muita graça. Obrigado por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir até o final. Sim, como vocês viram no vídeo, na próxima segunda-feira será realizado um seminário com o título As Parábolas da Taça, Balança e Vara. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Assim, espero que todos compareçam para que possamos entrar no céu desejado. O seminário online de Shincheonji, Testemunho sobre o Significado das Parábolas, O Segredo do Céu, está sendo transmitido simultaneamente, mundialmente, em 24 idiomas, através do canal oficial de Shincheonji, Igreja de Jesus, no YouTube. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem mais perguntas sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e seus ensinamentos, entre em contato conosco pelo número mostrado na tela. Vamos orientá-los gentilmente em detalhes. Agora, vamos encerrar o seminário online de Shincheonji com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Obrigado a todos que se juntaram a nós.